Bem-vindos a mais um Be Live with Dani Kelly. Eu aqui sou a host Dani Kelly, diretamente de Califórnia, Los Angeles, no coração de Culver City, at Creations Studios. O novo estúdio aqui para você que deseja gravar podcast, fazer fotografia para o seu brand. Nós fazemos brand, rebrand, tudo para o seu negócio. Se você é uma empreendedora, contacta a gente aqui no Creations Studios. É só checar no www.creationstudiousa.com. E vamos lá, hoje nós temos uma convidada super especial. Ela vai dar uma aula de como viver nos Estados Unidos com classe, dedicação e muita educação. Ela é veterana que tem vários grupos de mulheres empreendedoras que a seguem e ela tem muito o que te dizer para como viver nos Estados Unidos sem perrengue. E além disso, ela vai contar para vocês o como fazer para ser uma enfermeira formada nos Estados Unidos e dicas de beleza. Se você tem curiosidade de como fazer festas, eventos, é só seguir ela, nossa querida Grace. Aqui está a Grace nos estúdios e vamos lá convidar a Grace para esse podcast que vai dar o que falar, tenho certeza. Bora lá, gente? Olha só, todo mundo aqui entrando. Vamos primeiro dar uns bem-vindo para o pessoal aqui que está aqui no Instagram. Vamos com Debbie, a Grace, a Gil, Luiz, AMF, Raimunda, Jacia Pinheiro, Andréia, Tereza, Cláudia Capieri. Oi, Claudinha! Orlando Henrique. Oi, Orlando. Tudo bem do Rio de Janeiro? Tiwi, Paulo Martinelli. Obrigado, boa noite, Paulo. Gil, Tiwi, Debbie, quem mais tem aqui? Antônio Pinheiro, Cláudia Pinheiro Skincare. Que linda a nossa Grace, lindíssima mesmo. Giza, todo mundo aqui. Oi, Cláudia. Oi, Grace, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu fico muito feliz por estar aqui hoje. O prazer foi meu, completamente. Ah, Você, assim, tá no meu coração, sempre tá, né? ai, obrigada mesmo. Eu sinto muito acolhida por você aqui, porque aqui é muito. Como nós vivemos num lugar muito vasto, né? Cheio, com muita gente, então é muitas entradas, saídas, idas e vindas. E você é uma pessoa que acolhe a gente, acolhe as mulheres, né, aqui nos Estados Unidos. Não só mulheres, os homens também, mas você tem um grupo, né? Você tem um grupo de mulheres empreendedoras que você faz eventos, que você faz festas, mas a gente vai falar isso depois. Primeiro, vamos falar do seu comecinho de vida aqui nos Estados Unidos. A Grace, gente, para quem não conhece, ela nasceu em Manaus, mas passou boa parte do seu tempo no Rio de Janeiro, estudando faculdades de comunicação e jornalismo. E de lá aconteceu várias coisas e depois veio aqui para Los Angeles. Mas ela vai contar a história mais detalhadamente para vocês. Conta pra gente quem é a Grace. Bom, a Grace, ela nasceu em Manaus, criou em Manaus, e a família dela toda, a maioria mora em Manaus, Rio e Belo Horizonte, né? E também em São Paulo. Mas o núcleo dela foi lá em Manaus mesmo, né? E como a gente chama assim em Manaus, a gente chama que quem nasceu lá é caboclo, né? Eu sou uma cabocla. De Manaus. Então, com muito orgulho. E depois quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 17 para 18 anos, me mudei para o Rio para fazer faculdade, na Hélio Alonso, para fazer faculdade de comunicação e jornalismo. Nunca trabalhei um dia com isso, porque, na verdade, o que eu fazia, que eu dava aula de balé, dança moderna, jazz para criança, adulto e adolescente, era como eu ganhava, né? Era o meu ganha-pão. Eu achei que tudo bem, era o que eu fazia, mas eu decidi que depois de um tempo que eu acho que eu deveria fazer educação física. Por causa disso. E passei, foi quando eu conheci a Suzy e tal, a minha amiga, que nós viemos para cá, né? Depois de um tempo com visto de estudante.
E era só para a gente ficar assim, mais ou menos uns 6 meses, um ano, e estamos aqui até agora. Mas a verdade é o que acontece, né, com a É. gente quando chega aqui, ainda mais naquela época. Que ano foi isso, quando você veio Acho para que cá, para os Estados foi Unidos? em final de 85 para 86, por aí. E naquela época era É. diferente, Era. tudo era diferente, a imigração era diferente, a Tudo, vida era tudo. diferente, né, nos Estados Unidos. Completamente. A sua adaptação, como foi naquela época? Foi um momento, assim, de entusiasmo, né? De, eu tô aqui nos Estados Unidos? Ou como foi você se adaptar, né, à cultura americana naquela época? Bom, quando inicialmente nós íamos, eu e a Suzy, para Nova York. Né, que tinha a Lúcia que morava lá, que era amiga da Suzy primeiro. Só que ela falou, não, nós vamos para a Califórnia porque eu tenho uma amiga lá. E essa amiga dela, foi que nos acolheu, a Beck, nós ficamos na casa dela, que futuramente ela ia ser a minha cunhada, né? Ia casar com o irmão dela. E, Você sabia disso? de Não. jeito nenhum. De jeito nenhum. Uhum. Aí, ela... Então, depois disso, nós resolvemos, sabe, ok, nós vamos ficar, então tudo bem. E não foi fácil, porque primeiro que nós temos a nossa família lá, Sim. né? A gente tem saudade e tudo mais. E a adaptação à língua, eu já falava um pouco de inglês, eu tinha feito tinha me formado no IBEL, 5 anos mas eu não tinha conversação, tinha escrita. Minha escrita era perfeita. Tanto que o meu ex-marido falava assim, você escreve super bem, eu não consigo escrever bem como você. Todo mundo dizia isso, né? Porque era como eu tinha me formado. Porque lá eles ensinam você a ser um mestre, uma professora, né? Bom, aí, nesse caso, nós resolvemos ficar, mas foi difícil, nunca é fácil. Eu fiz muita coisa, eu fiz babysitting, eu fui nanny, eu fui eu cuidei, housekeeper, eu tive um trabalho como diz, limpando casa, era o task services, né? E eu já fiz muita coisa, assim. Só não fiz cozinhar, assim, eu cozinhar para mim, mas eu sei que hoje em dia muitas mulheres, elas usam, sabe, o dom da culinária para poder vender, que eu acho super legal. Eu nunca pensei nisso, assim. Na época eu só era limpar a cozinha. Não, naquela época era um pouco diferente, né? Era o que tinha, a gente... você pegava o que aparecia para sobreviver, porque é um novo mundo, né? Nova cultura, nova língua. Mas você era naquela época também tinha mais... Você não sabia o que ia acontecer também, né? Você não sabia, não tinha muita experiência. O que ia acontecer depois? Dá um frio na barriga, não é isso? E dava, assim... se bem que quando você tem... Eu não sei, eu acho que eu tinha uns 23, 24 anos quase. Você não pensa dessa maneira, sabe? Eu não sei se porque eu aventurava mesmo, eu, sabe, saí de Manaus, do Rio, agora eu vou para os Estados Unidos. Eu não pensei, eu fico deslumbrada. Não, eu achei que vou me adaptar, sabe? Eu tinha que se adaptar, né? Eu tinha que me adaptar. E depois disso, eu casei, como eu falei, com o meu primeiro esposo, e nós ficamos casados 26 anos. Tivemos um filho, e depois disso nós nos divorciamos. Mas com o terremoto de 1994, né? Uau! 94, né? Muito tempo, né? E que eu estava em Manaus com meu filho, na época uma das coisas que eu fazia era apartamento manager. Então explica para gente o que é apartamento manager aqui nos Estados Unidos, que o pessoal do Brasil não sabe. É uma boa dica também para quem... para trabalhar mas isso. também você tem que já estar... Porque eu já era legal na época, já tinha meus papéis tudo certo. O que o apartamento manager faz aqui nos Estados Unidos? Sim, é uma posição administrativa que você gerencia os apartamentos, seja de 5 apartamentos, como eu tinha 260 e tantos, sabe? Eu gerenciava 2 prédios, né? E lá em Chatsworth, e um em Canoga Park. Aí, o que você faz? Você está lá, você recebe os aluguéis, você faz na planilha, você tem que estar lá, você faz o bookkeeping, né? Sim. Você faz gerenciamento, você lida com todos os vendors. Você recebe também reclamações, conserto, tudo. Você mostra, aluga apartamento, você, sabe?
há vários níveis, Sim, sabe, de apartment manager, sim. né? O que eu fazia era property manager, era das propriedades, porque eram duas, Tá. muito mais. E já iam me dar mais um outro. Então, era muita coisa. Eu tinha um apartamento que eles me davam ali, Ah, então mas eu não você não ficava. pagava aluguel? Não pagava aluguel, Legal. mas eu ainda me davam $775 por mês. Que legal. Mais, me lembro o que que era, mais outras coisas assim, algum bônus, um Então é negócio muito assim. benefício para ser Tinha. property manager. E eu podia ficar ali perto com meu filho, que na época tinha quase 2 anos, mas eu não podia ficar com ele no escritório. Tem um escritório separado. E eu tinha uma ajudante, uma babysitter, que ficava com ele. Mas era... Então, foi o jeito que eu achei de ainda conseguir criar meu filho, ficar perto. E não, porque antes disso eu era medical assistant, outra coisa que eu fiz antes. Você foi medical Mas assistant. eu tive uma... assim, backing up, voltando. Sim. Uma gravidez muito difícil, sabe? Eu quase fui a óbito, porque eu tive sepsemia e uma infecção generalizada. O meu filho nasceu com 2 meses prematuro e tive que ficar no hospital muito tempo. Então, foi, assim, meio confuso, né, nessa época. Sim, ainda mais sem família, sem assistência. E não deram visto da minha mãe... até quando meu filho tinha 2 meses. Uau, quer dizer, foi difícil, sabe, foi difícil. Complicado. E aqui também, porque as leis trabalhistas também não dão licença para a mulher ficar em casa um tempo com a maternidade, né? Na Bem época, curto, né? Na época não era assim, você tinha 2 meses, né? E como eu trabalhava como medical assistant lá em Burbank, eu tinha só 2 meses de time off com ele. E eu fiquei no hospital já 1 mês, quase 1 mês, né, sei lá. E até que ele nasceu, aí, sabe, eu vim para casa sem ele. Sim, sabe? Uau. E isso tudo eu posso dizer que foi estresse. Eu estava fazendo exercício na esteira e eu caí já no 6º mês, quer dizer, pode ter sido isso também. Antecipou também, né? O nascimento dele. Então, essas coisas assim que me deixou assim um pouco meio traumatizada, né? Mas fora disso, trabalhando com ele ali perto já era, Sim, né? Era bem aconchegante, né? É um Sim. conforto que te dava trabalhando com o próprio manager. Mas conta pra gente o que é ser assistente de enfermagem aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos. Eu fiz por pouco tempo, porque quando eu trabalhei no Oliveville, eu estava na faculdade, né, de enfermagem, eu trabalhei ali, que já é o que você tem que fazer. Porque se você não conseguir um emprego assim... De assistência? De assistente, de enfermagem, enquanto você está fazendo a faculdade, vai ser mais difícil de você conseguir um emprego depois que você se gradua, né? Então vamos para o passo. Então, quando foi que você decidiu de fazer assistência de enfermagem e chegar para a faculdade? Conta para a gente esse processo. Eu já estava na faculdade e lá você tem muita oportunidade. Eles chegam e falam, olha, você pode trabalhar numa nursing home, né? Você pode trabalhar no hospital como assistente de enfermagem, ou como, que na verdade para nós se chamava assim de estudante de enfermagem. Nós não éramos assistentes de enfermagem, nós éramos estudantes de enfermagem. Então, eles davam mais aquele acolhimento. E eu consegui, assim, no 2º ano da faculdade, eu já consegui esse emprego no Oliveville. Sim. E trabalhando com mental health, com as pessoas que tinham problemas, doenças mentais e tal. O que estava ali só com 14 dias, Uau. sabe? Ficavam 14 dias... Era difícil, era pesado, né? Sim. Já fui atacada por um slipper voador. Como assim? Foi dar um chinelo? Uma chinelada? Sim, porque isso eu sempre conto que eu estava dando comida para essa moça e ela estava completamente catatônica. Ela não tinha nenhuma... Ela se sentava, sabe? Aí eu estava dando comida para ela e ela não deixava ninguém tocá-la. Quando alguém chegava perto dela, ela dava soco. Eu era a única que chegava. Nesse dia, ela não queria comer.
ela abria a boca para mim, mas nesse dia ela não queria comer. E eu tentei forçando. Aí ela fez assim. Aí eu falei, por que ela tá fazendo isso, né? Meio estranho, que ela nunca faz nada, né? Assim. Aí ela fez assim, aí quando ela veio, ela... Pegou o chinelo. Apanhei dela. Foi a Forçando ela a técnica. comer. É. Meu Deus do Então, céu. essas coisas a gente, sabe, Passa, né? é meio assustador. E, às vezes, eu via o que acontecia com as enfermeiras registradas que já estavam lá e eu seguia, né, fazia shadowing them, né? Aí, elas simplesmente, às vezes, tinham eles eram muito grandes, às vezes, os homens que estavam ali. A gente tinha proteção, sim, tinha segurança e tudo, mas, às vezes, não é bastante, porque eles estão sobre uma certa influência de alguma coisa, sabe? Então, a gente não sabe o que eles podem fazer na hora, ou que eles não estão tomando remédio apropriadamente, sabe? Para aquele... Controlar, né? A para controlar fúria ou aquele a estado mental psyche. deles, sabe? Aquele tipo de problema. E eles atacam as enfermeiras, sabe? Meu Deus. E eu me lembro, ele me empurrou ela na parede, ela era pequenininha, uma filipina, uma gracinha, ele levantou pelo pescoço, assim, e botou, assim, ela assim, e largou, sabe? Coisa impressionante. O cara era, assim, imenso. Existe algum tipo sabe? de seguro para as enfermeiras quando elas estão Sempre nesse tipo de tem, setor de... tem liability, tem, isso tudo tem, mas, coitada, né? Não, o Aí trauma, né? O trauma que você trauma passa. que você passa. Mas sabe? elas voltam depois de... Voltam, Ou pega uma porque- licença. Sim, pega licença, sabe? Aham. Seja quando for, e depois volta, assim, né? Porque mesmo quando você pega licença, você não é paga full time, É verdade. entendeu? É só uma parte. Parte do É. pagamento. Uhum. É, você Então a pessoa pensa, poxa, eu não consigo viver só pagando metade do meu salário, né? Então a pessoa tem que tem que voltar. É. Então, conta pra gente dessa parte da enfermagem, quando você está na faculdade, como é o processo, né? Porque tem gente aí no Brasil curiosos, né, as enfermeiras, porque eu vejo sempre muita gente falando nos grupos de brasileiros aqui, eu sou enfermeira no Brasil, quanto tempo demora para pegar a licença aqui nos Estados Unidos, como eu faço? Eu vejo muita gente perguntando, então você pode dar mais dicas para a gente? Como Olha, foi a sua vez e para as pessoas também que estão aqui assistindo a gente? todo o meu, como digo, aprendizado em enfermagem foi feito aqui. Então, eu não era enfermeira no Brasil, eu aprendi aqui. Então, para mim, foi muito mais fácil do que para quem chega agora, né? Mas foram 2 anos de pré-requisitos, biologia, química, Básico, né? matemática até avançada, física, estudos sociais, que mais? Assim, são os prés, né? Sim. Aí, duas línguas, né, que você tem que aprender também. Então, leva 2 anos. Aí, depois você entra na faculdade. Na época, eu tinha que... Era uma loto para entrar, porque tinha muita gente. Naquela foi a época que mais o pessoal queria ser enfermeira. É, Enfermagem, uau. exato. Então, tinha uma loto. Você tinha que tirar só A, primeiramente, para poder entrar nessa loto. Você podia até entrar, mas se você não tivesse A, você não, sabe? Aí, a pressão que né? A pressão. era horrível, sabe? Eu fui muito abençoada que eu entrei, né? Aí, consegui entrar. Aí, depois disso, a pessoa, sabe, começa a faculdade. Só que são 3 dias na semana. Você faz... Ou você está no campus, né? Sim. Estudando a parte teórica, ou você está 2 dias no hospital, aprendendo a parte prática. Tá. Né? São 8 horas por dia, às vezes até 12, dependendo. E assim vai. Às vezes eles trocam, né? Ou você vai, dependendo de qual... Se você está fazendo obstetria, aquela é a sua rotação de obstetria, você vai fazer... vai 3 vezes na semana, às vezes no final você vai todos os dias, sabe? Uau. Então é bem intenso. E eles só recomendam que você trabalhe no máximo 24 horas por semana. Entendi. Entendeu? Para ter descanso suficiente para você pegar estudar, o plantão e pra estudar, né? Estudar, porque para sentar, para poder receber a sua licença, fazer o teste de NCLEX, né? Eu posso te perguntar uma pergunta que eu fico olhando os doctors e enfermeiras que eu vejo aqui nos Estados Unidos, que é diferente do Brasil, né? Eu vejo que
por que os médicos e enfermeiras eles podem andar com a roupa que estão dentro do hospital na rua? Eu fico assim, Não, esse não é uma prática que é padrão, não. 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 Ah, Você tem que tirar, principalmente, pelo menos onde eu trabalhei, tanto no Oliveville como trabalhei no Community Memorial em Ventura, sim. também trabalhei no CASA, que até me aposentei. Não, eles não recomendam, mas tem gente que faz isso, né? Não Tem é pra gente fazer, que porque vai e você tira, volta você leva os os germes. germes todos para onde você vai. E tem gente que Sim. anda com Ai, não, o que cobre os com sapatos, cobre sabe? sapato. A Ainda tufinha. com a Não tem nada a touquinha. ver, não. Falei, gente, que isso? A gente brasileira, a gente fica um pouco alarmada. Como assim o médico andando com a roupa de, né? Não, Mas não é em tudo quanto é lugar. É só em não algumas é. pessoas, em casos isolados. É isso, mais ou É, menos? exatamente. Tá bom. É. Então, depois que você se formou, né? Você foi trabalhar no Kaiser diretamente? Sim, porque quando eu estava no Oliveville, apareceu, como eu disse, lá na faculdade, as professoras são assim, super apoiadoras, apoiam você demais, sabe? Ou tem um emprego aqui, aparece ali, eles sempre estão postando. E quando você tem aquela... Eles veem que você é uma pessoa que Dedicada. dedicada, sabe? Porque só entra ali, só estava entrando quem estava mesmo dedicado, que era horrível, era difícil, era, sabe, Pressão, sabe, exaustivo, exaustante, era horrível, né? Então a gente chegava em casa e eu ainda tinha uma criança, Isso, sabe, mãe, pequena em casa para cuidar, um marido, cozinha, cachorro, papagaio e tudo mais, né? Não tinha papagaio não, mas mais ou menos eu isso. tinha gato e cachorro. Então era difícil, né? Então quando a pessoa assim se dedica a isso, eles ajudam. Elas dizem, tem esse emprego aqui, vai, eu fui lá, mas tem esse também, tem eles chamam preceptorship, que é um treino que você faz por um determinado, pode ser 8 meses a 1 ano, você é recém-formada em enfermagem. Você senta para fazer o teste, depois que você terminou a faculdade, você passa, aí você começa. Eles te põem com uma outra enfermeira padrão, que é muito, sabe, experiente, você segue. Eu tive muita sorte de ter, ela se chama Flor. A Flor, que ela, no ano seguinte, ela já se aposentou. Mas ela era, assim, sensacional. E ela me ensinou muita coisa. Ela era filipina, era casada com um americano. Mas, anyway, você faz isso. Aí, logo depois que o meu, como eu vou dizer, meu treino terminou, eu tive uma oferta. Imediatamente para trabalhar no Step Down, que é o DOU, que tem o CTI, e tem o que você sai do CTI, crítico, né? Critical care. E, para mim, foi assim, era o que eu queria fazer, sabe? Porque era bem difícil. Eu trabalhei com pessoas que estão com aparelhos, e eu ficava entre o CTI e o step down, né? O CTI lá e para cá. E assim, aí ela disse assim, fica no CTI então. Aí eu falei, ok. Então, naquela época, eu vou dizer uma coisa, eram 10 a 12 pacientes para cada enfermeira no muito plano trabalho. Básico. Meu Deus, muito no trabalho. que eles chamam medical surgical, né? Tá. Era demais, né? Mas, nesse que eu no DOU, eram só 4 ou 6, dependendo se você tinha um paciente com aparelho, né, respirator, né? Respirador, Sim, não. respiratório. E já no CTI, no ICU, né, você só tinha 2 pacientes e você podia Era mais tranquilo. E você podia, sabe, se entregar aí todo, né? Completamente. Cuidar como você queria. Porque quando você tem 12, eu sentia muita pena das enfermeiras. Elas choravam. Imagina. Às vezes, uma das vezes eu fui ajudar umas no plano básico, né? No basic care. Eu não sei como elas conseguiam lembrar dos pacientes que elas tinham. Era impossível. Sobrecarga, né? Era uma sobrecarga louca. Agora mudou. Mudou muito a legislação, sabe? Sim. Não permite mais. Sabe, aqui nos Estados Unidos, que agora o ratio que eles chamam, mudou muito, né? 1 a 6, 1 a 2.
Não, é sobrecarga mesmo. E a gente, porque a gente brasileiro, a gente vê a diferença, né, do Brasil para cá. E também esse sistema de saúde. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o sistema de saúde, porque tanta gente fala, né, e às vezes não tem o conhecimento, não trabalha no hospital, não está há anos, né, para falar como funciona o sistema de saúde. E você agora acabou de se aposentar, não foi isso? Agora já sim. encerrou a parte dela, mas não tanto. Mas conta pra Não. gente o sistema de saúde, que você tá lá, você tá vendo o dia a dia. Conta pra gente um pouquinho, explica pro pessoal do Brasil. Pois aqui é bem diferente, né, lógico, do Brasil. E eu posso dizer que quando eu saí do CTI, eu trabalhava lá, eu fui trabalhar como case manager, que é uma enfermeira que ela cuida dos casos de pacientes quando eles estão saindo do hospital. Você arruma tudo, diz assim, olha, agora ele vai para isso, para aquilo, para Pagamento também, conta, tudo isso? não tanto lá, mas é somente a parte Despacho, médica. Você faz a coordenação. Prática, a coordenação para quando ele sair, o paciente sai de lá, ou ele vai para casa, ele vai precisar de home health, ou ele vai precisar de ir para uma nursing home. Assistência, né? Uau, legal. É assistência que a gente tem que arrumar. E nós arrumamos, nós pegamos, ter certeza quem vai, que nursing home a pessoa vai ficar, qual que ela precisa, né? Ela vai precisar uma que tenha a pessoa ajuda tá com de aparelho. só, entendeu? Ou não. Ou então de terapia, né? Exato, Tem também a terapia. E eles têm tudo isso, né? Então, eu trabalhei um tempo com eles. Só que o meu era mais especializado ainda, porque eu não só lidava com as pessoas, os pacientes do Kaiser, mas eu lidava com pacientes do Kaiser em outros hospitais. Uau. Chamava-se Coordination Care, Outside Coordination Care. Então, você era própria manager também, mais uma vez, na enfermagem. Exatamente. Aí, então, eu tinha que arrumar tudo para trazer, quando essas pessoas estivessem já stable, né? Estáveis, a situação delas, mandar médico, enfermeira, fosse o que precisasse para trazer na ambulância, às vezes até helicóptero, às vezes em outro país. Eu tinha a parte da Europa, a Alemanha, eu trazia só no telefone. É Isso mesmo? era só no telefone, Isso é mais especializado ainda que o Kaiser faz, sabe? Uau, não sabia disso, não. Se você tiver Kaiser e você vai... Eu estou falando do Kaiser, não estou falando de nenhum outro... O Kaiser, tá, gente? Se você estiver em qualquer país, tá, e você está no hospital, você tem que ligar para o número que está atrás do seu cartão e dizer assim, olha, o meu marido, meu filho, eu estou nesse hospital. Eles vão gerenciar que era o que eu fazia, como assim que você estiver estável, eu vou trazer você de volta. Uau! Sabe? Para você para a gente cuidar de você. Porque às vezes assim, eles querem fazer uma cirurgia de, sei lá, eu caí, quebrei o meu... De base, sabe? Quadril. Meu quadril, eles querem fazer agora, eu não quero fazer, não sei o quê. Aí eu conversava com eles, que às vezes conversando, era o sotaque da pessoa falando inglês. Eu falei, meu Deus do céu, o que ele está traduzir? falando? Sabe? Aquele sotaque alemão pesado, né? Aí, às vezes eu tinha que recorrer, peraí, só um minutinho. Ligava para a language line, né? Aí falei, traduz isso aqui para mim, por favor, porque eu não estou entendendo. E assim, para poder tudo certinho, eu trazia, mandava buscar o paciente no avião, tudo certinho. Aí ele chegava, entrava, e a gente cuidava dele. Legal. Sabe? Esse language line é bem interessante, porque eu aprendi isso há pouco tempo atrás, que qualquer idioma que você tem aqui, qualquer língua, eles ligam, o médico mesmo liga, né? E eles começam a conversar com você e não tem como ter nenhum erro de comunicação. Porque, por lei, eles têm que fazer isso. Aqui nos Estados Unidos? Uau! Não é mais... Antigamente, quando eu era enfermeira de floor, né? Eles... Você sabe espanhol? Sei. Ok, então fala aqui com ele. Não. Interessante isso. Eu tinha que passar por um teste para poder, depois disso, né? Para poder eu saber que eu falava
qualquer outra língua, português, whatever. As leis aqui, elas acomodam muito bem outras pessoas com outros idiomas. Não vou Sim. falar ao contrário, gente. Aqui, A os nossa Estados Unidos diversidade, é uma diversidade muito total. grande. E no hospital é interessante, porque estão tão preocupados com você, com o seu bem-estar, eles ligam e dão a pessoa para falar com você. Exatamente. Não é em todos os países do mundo, né, que isso Não, acontece, é o né? nosso... É aqui, Não, nos Estados Unidos. Essa é uma parte do nosso, né, falando assim, do nosso sistema de saúde americana, que a gente tenta se basear com outro sistema que é da Suíça, que é um dos melhores em qualidade. A gente não está lá ainda. É verdade. Sabe por quê? Não. Porque a medicina muda todo o tempo. É verdade. Então, e nós temos 337 milhões de americanos, e nós gastamos 4,5 trilhões em saúde. Não faz sentido, né? Não. E nesses 300... isso é estatística, talvez, do ano passado, nem do ano passado ainda, do ano retrasado, que ainda vai sair agora. Mas 337 milhões de pessoas, acho que parece que, se eu não me engano, agora eu não quero nem dizer, 21 milhões, assim, não tem healthcare. Isso. Não tem plano de saúde. Não tem plano de saúde. Não tem. Geralmente são as pessoas, os idosos que vivem de uma aposentadoria, que não conseguem... Não dá para nada. Não dá para nada. E todo ano isso aumenta o custo do hospital. Diz assim, poxa, mas meu seguro aumentou, meu plano de saúde aumentou, não sei o quê. Sim, porque tudo aumenta. Porque à medida que as descobertas... Vem a tecnologia. A tecnologia muda, Medicina, vão mudando também. Sabe? Isso, eu comparo assim o sistema americano de saúde com o celular. Upgrade, né? Exatamente. Todo ano. A gente não pode ficar só com um, porque senão ele não vai funcionar. Entendi. Entendeu? Entendi. E é caro, Então, aquele plano que você tá ali esse ano, de repente, vai ter que fazer um upgrade ano que vem, porque senão não vai corresponder ao que você precisa para o seu tratamento, para a medicina, para tudo isso. Então, tem que ter uma correlação de valores ali. Em alguns... Aí você tem que ver o plano que, por acaso, o que ele fornece para você, o que ele te dá, sabe? Ele te dá só a emergência, é o que você vai pagar por emergência, porque muita gente só paga para emergência. Né? Aí do dia a dia paga cash, ele paga, né, dinheiro. Isso. O que você está resfriado, teve um corte, aí você vai numa clínica e toma uma injeção e sara o problema ali imediato, né? Se for uma coisa não tão crítica, né? Agora, se for um tratamento, digamos, de câncer, esses são os mais penosos, né? Você sabia que, às vezes, uma dose de um certo remédio custa 500 mil? Acredito. Para oncologia? Acredito. Assim, quem consegue? Ninguém. Quem paga, você tem um seguro, seu seguro vai pagar, né? O seu plano de saúde, no caso, né? Mas aí passa por uma burocracia tão grande para poder aprovar aquela... Sabe? Então, eu não vou nem entrar na conversa de farmacêutico. Da indústria farmacêutica, porque isso é outra história. Mas outra história. Eu também entendo que a gente tem que ver que eles fizeram pesquisas por anos para poder aprovar ou não aprovar. Isso tudo é muito pesquisa caro. Numa faculdade, né, uma escola de medicina é caríssimo. Eles demoram assim anos e anos. Deveria ter tanto custo tão altos, na verdade, para a saúde, né? Acho que a saúde deveria ser um direito básico de todo ser humano em qualquer parte do mundo. Essa é a minha visão, né? Mas como tudo certo, tem que ser realmente... estamos num mundo de material, né? De tudo que tem valores, né? E a saúde acaba custando, né? Não só a nossa vida, mas também a nossa casa, nossa lifestyle. Né? É muito triste. Eu trabalhei muito, sabe? Com pacientes que sabiam que... Assim, eu não sei por quê. Eu me lembro dessa moça me dizendo, ela não, a senhora...
na época, ela dizia, não sei por que eu estou gastando tudo isso, eu não vou sobreviver mesmo, sabe? Ela dizia, porque ela já tinha, a casa dela, ela já tinha praticamente vendido, já tinha tudo, porque ela queria muito, tem uma época que eu queria muito viver para ver meus netos, para ver, mas eu já vi que é uma luta sem sentido, né? Ivon? Para mim, eu não vou botar isso para eles, eu não quero que eles... Ela estava sofrendo mais do que estava vivendo, na verdade. Exatamente. Uau. E assim é muita gente, né? Porque mesmo que você tenha plano de saúde, não cobre tudo. Não cobre mesmo. Então, o importante é a pessoa prevenção. É verdade. Sabe? Coma direito, se alimente direito, faça exercício e diminua o estresse. Tome conta da sua vida, né? Tenha controle da sua vida, porque aqui o sistema te leva, vai levando naquela correria, fazer dinheiro, tem que fazer. Aqui é assim. Aqui e aí você assim. se perde quando você vai ver o que aconteceu, né? Daquele baque, né? Eu sei como é. E também os corporations, né? As corporações te botam nesse sistema de que você tem mais e mais e mais e mais. Eu praticamente no último, quando foi ano passado, ano retrasado, eu tirei uns 2 meses de licença porque eu não estava mais aguentando. E eu já fiz várias coisas, né? Eu estava fazendo, depois de case management, eu fui fazer qualidade, que é a gestão de qualidade e... Como é? No hospital? No hospital, Como funciona essa parte? Você trabalha num sistema onde a gente tem que olhar para... É como se fosse o Big Brother. Ok. Tá? Eu tentando se botar. Você olha o que está acontecendo ali. Oh. Você, como está por fora, está vendo o que está acontecendo naquela casa. Okay. Entendeu? Então, você tem que ver os sistemas, se eles estão funcionando, sabe? Ou se eles estão falindo, no caso, tendo problemas, causando problemas para o paciente. Às vezes, por que o médico cortou a perna errada do paciente? Vamos dizer uma coisa bem absurda, assim. Não é absurda, mas acontece. Acontece. Por quê? Ele quis consertar. Eu vou já cortar. Não foi nada disso. Porque quando o paciente entrou, eles botaram o negócio errado. Marcaram uma... Aí veio a esposa dar um beijinho, sei que tirou. Ai, meu Deus. Aí, ao invés da pessoa ver... revisar aí, na confusão, não, a pessoa pensa que está aí. Não teve o double check, checar de novo, né? 2 vezes, não checaram. Aí falou, bom, mas peraí, cadê? Aí você vai ter que ler todo o prontuário do paciente. Ela disse assim que é direita, mas essa daqui é a esquerda. Aí eu falei, não, eu lembro que é direita. Aí fica aquela coisa, sabe? Bate-volta. Hoje em dia, você para. Você diz, não vamos fazer. Mas você não pode, porque aquilo é... Você está pagando, o paciente está pagando para aquela, sabe? Aquele momento ali. Sabe? Aí tem que, sabe, checar de volta para ver o que aconteceu. Bom, eu já pego as coisas depois, quando vinha para mim. O caso, para você já estar já na... A minha 10º meu trabalho, então eu vou investigar, eu escrevo o caso, esse caso vai para uma... como eu vou dizer, um comitê dos médicos, eles olham e dizem assim, o que foi ou não foi, sabe? Então, é uma parte legal da medicina, é uma parte de risco, né? Que é a gestão de risco, e a qualidade no meio para melhorar. O que nós vamos fazer agora? Por exemplo, a farmácia não está dando direito, não está dando o remédio que o paciente pediu. Mas por quê? Porque o médico trocou e não avisou a farmácia. Tá, mas de quem é o problema, então? É do indivíduo? Da farmácia, ou é do sistema? Do sistema. Isso. Entendeu? Você pega o caso ali, uau, isso é bem... Isso acontece, em todos os hospitais tem esse. Tá. Tem essa quality improvement que eles chamam. Essa parte da emoção, né? Que você tem que correr contra o relógio para saber da resposta, aí o paciente está ali dando aquele Se tiver ainda aí. Porque normalmente esses casos vêm para a gente já com um mês de antecedência, já está indo para a corte, já está indo para a corte, tem muita coisa. Tudo isso. Gente, meu Deus do céu, muita coisa. Então, com isso era muito estresse. Muito mesmo. Então, vamos aqui, ó. Quem está aqui? Andrea Cakes. Obrigada, Andrea. 2 lindas. Obrigada, Andrea. Amanda. Obrigada, foi maravilhosa para Grace. Peter, thank you, Peter, por estar aqui. Thank you.
Deb, o microfone está à frente do rosto da Grace. Abaixo. Ah, tá. Não, mas é só aqui na live, porque no podcast não vai estar à frente do rosto da Grace. Pode deixar, Deb. Deb é que eu vou consertar. Elice Turiondo, Racapano, Grace. Oi, Wolfgang. Oi, chegou. De São Paulo, Guarulhos. Ellen, obrigada, Ellen, Cláudia. Pessoal chegando aqui, Cauani, Razan, Sari, tem uns nomes aqui bem legais, assim. Tem gente que não quer aparecer e bota uns nomes bem estranhos aqui. Mas tudo bem. Obrigada por estar aqui, pelo menos, né? Não aparece o nome, mas está o nome aqui bem estranho. Gente, pode fazer pergunta para Grace, ela está aqui para responder vocês. Estamos aqui de carta aberta. Grace, então agora passando a enfermagem, que eu sei que você tem paixão, mas vamos falar uma coisa assim que eu sei que você gosta muito, como se fosse um hobby para você, é falar sobre a beleza da mulher, a beleza, né? Você é enfermeira e você sabe, você tem a licença para cuidar das mulheres. Eu quero que você explique aqui que nos Estados Unidos você só pode aplicar, fazer qualquer tipo de procedimento estético, se você tiver a licença, não é isso? Sim. Explica pra gente direitinho como funciona isso, porque tem gente aqui fazendo muita coisa na clandestinagem, né? Gente em clandestinos fazendo botox clandestino, fillers, e dando um problema no pessoal, mas você faz aqueles eventos com mulheres, né? De networking. Conta pra gente um pouquinho. Pois é, antes de mais nada, eu quero dizer que o nosso grupo de evento, nós fazemos diferentes eventos. E uma pessoa me perguntou, por que você faz isso? Olha, sabe? Porque você reúne as mulheres na tua casa? Por quê? Qual o sentido? Resposta, pergunta válida, certo? Sim. Porque você não cobra nada, você não... Sabe? Eu falei, sim, eu vou responder porque é o seguinte. Primeiro, porque eu acho que nós precisamos disso. Principalmente as mulheres brasileiras, porque eu tenho também as americanas, né? Eu tenho... Sim. Meus grupos, eu tenho assim, entre brasileiros e grupos americanos, eu nem perdi a conta. Diversificado. Nossa, eu acho que está mais de 20 agora. Uau. Então, tem dias que eu falo, eu tenho que me apresentar só para ficar fazendo nos isso. Grupos. Sabe? Então, eu não sou a única que faz isso. Muita gente faz, sabe? Sim. Assim, dá esse apoio, né, às empreendedoras. Empreendedoras e, sabe... E eu faço porque eu gosto, porque eu acho que, para mim, é um ministério. Satisfação, né? Uma satisfação, um ministério para mim, sabe? Ajudar essas pessoas, essas mulheres, sabe? E se eu gastei 1 milhão e eu consegui uma amiga, para mim, essa amizade valeu tudo. Entendo. Entendeu? Porque você começa a conhecer essas pessoas maravilhosas. Sim. Sempre tem alguma aí que, né? Drama. Mas é a vida, a dinâmica do ser humano, né? É verdade. Mas, normalmente, são pessoas maravilhosas, estão aqui batalhando, sabe? Trabalhando, que, sabe? Estão construindo uma vida aqui. Eu respeito, assim, sabe? Porque eu já estive lá, né? Então, primeiro porque eu gosto. Segundo, porque eu posso. Graças a Deus, Graças amém. a Deus, Trabalhou muito para isso, não caiu do céu. Não, eu falei, é um ministério, Deus me deu isso assim para, olha, sabe, eu acho que é isso mesmo. E o terceiro, porque eu tive essa oportunidade. Sim. Né? Eu acho que é assim. Sim, é porque seus grupos são bem badalados. O pessoal vem até a Grace, ela dá muitas dicas de beleza e de saúde também. Você escreveu um livro, não foi isso? Conta do livro pra gente. Meu foi um livro infanto-juvenil. Não sei se a minha amiga Antonieta está aí. Que ela escreveu comigo. Antonieta Costa, no Rio. Nós escrevemos assim, mandando uma para outra no WhatsApp. Porque nós fazemos teatro juntas, nós fizemos teatro. Eu, a Jaice, que está aí, e a Antonieta, nós fizemos teatro juntas, sabe, James. E nós escrevíamos também peças. Já escrevi uma peça antes, das minhas amigas lá de Manaus, né? Quando eu estava ainda acho que no 2º grau foi isso. Então, eu gosto de escrever. E com ela, eu escrevi esse livro, chama-se Sapo Matusalém e a Festa nos States. Que é um livro que ele é bilíngue, sabe? Ele é inglês e português. E é um
mostra um pouco da nossa cultura, né? E as crianças gostam porque tem muita ilustração. A Antonieta, além de ser uma ótima autora, ela é assim uma ilustradora maravilhosa. E se você ver, eu esqueci de trazer o livro, mas a próxima vez. Tá, traz o livro na próxima vez. E foi ano passado, nós lançamos lá no Brasil. E ainda não lançamos aqui porque temos algumas legalidades, coisas assim. Ainda vai lançar aqui ainda. Vai rolar ainda. Então, conta pra gente do Botox. O que a pessoa precisa ter, né? A enfermeira. Tem que ser enfermeira, se você não for médico. Você tem que ser enfermeira. Ou physician assistant. Ou faz assistant. Ou então, você pode ser dentista também. Mas o dentista tem que ser... no caso, ele tem que ter, fazer aquilo relacionado ao tratamento dentário. Entendi. O TMJ, né? Que é como o temporomandibular. Tá. Aquele problema que você tem. Aí você dá injeção de Botox e ajuda muito com a dor, que relaxa. O Botox nada mais é que um relaxador. Relaxamento. Né? E também, se você tem aquele dente, aquela gengiva que aparece, sim, que chama de sorriso de gengiva, smiley gum, né? Sim. Ela também pode dar umas aplicações aqui e desce e fica normal, sabe? Contanto que seja parte do tratamento dentário, o dentista pode fazer. Se for um tratamento cosmético, a pessoa, o dentista tem que ser cirurgião também. Ah, tá. Né? Entendi. Então, dentista dentro desses parâmetros, sim, né? O physician assistant e a enfermeira registrada. E o médico. Né? E todos têm que provar qual foi onde você pegou a especialização, né? Tem que ter aqui dos Estados Unidos. Não pode ser de nenhum outro país, tem que ser dos Estados Unidos. Se você teve o seu treino no outro país e você tem aqui uma licença dos Estados Unidos para atuar como médico, como enfermeira, eu acho que você vai ter que mostrar, que provar as horas que você fez. Entendi. Né? Desses treinos de cosmético, botox, preenchedores, coisas assim. Né? Sim, entendi. E porque não, eu sei e já ouvi e já conversei com pessoas que ficam aqui só por final de semana, vêm lá do Brasil, fazem e vão embora. Fazem um dinheirinho e vão embora. Vão embora. Fazem um Botox party, clandestinamente. uma festa de Botox, uma festa de preenchedor e vão embora, né? Mas não tem licença para trabalhar aqui. Né? Então, perigoso, né? Porque quem é que... Vamos dizer que acontece alguma coisa. Eu sei porque eu já trabalhei em emergência, chega... E há pouco tempo, não é só muito tempo, eu estava lá ajudando, na época da Covid, aquela coisa toda, né? Nós fomos obrigados a ir para lugares que a gente nem... imaginava de ir. Foi uma loucura. Foi uma loucura mesmo. Então, acabei na emergência um dia e veio uma moça, sabe? Que ela não conseguia abrir a boca. Ela não conseguia abrir a boca. Eles porque paralisaram tudo? Ela teve Botox e pegou também um preenchedor dos lábios. Estava imenso, parecia uma salsicha, né? E tinha pego uma das consequências disso, sim, chama de vascular obstruction. Tinha obstruído uma as área, veias? uma veia. E aí estourou? Aí não estourou, mas estava sentada. Ela estava numa dor, sabe? Estava sentada, assim, ela não conseguia abrir a boca, bem grande, sabe? E o Botox, que estava relaxado, então ela não conseguia fazer, ela só fazia... E quem fez isso foi clandestino? Foi qualquer pessoa baratinho? Foi uma coisa baratinha? Ela tinha feito no México. Olha... Né? Porque a gente fala assim, eu tenho um lugar baratinho para ir, eu vou num baratinho. Barato sai caro, O barato sai muito caro. Muito perigoso, muito Porque perigoso. Aqui, se você vai fazer com uma enfermeira, você tem que ter um médico, que é o diretor médico. Sim. Ou diretora médica. Period. Não tem outro, sabe? Porque se você é uma nurse practitioner, né? Que já é outro, você tem que, para você fazer, mesmo assim, sabe? Dependendo, tem que ser 3 anos depois que você se formou, para poder, né?
Poder Porque aplicar. aqui a enfermeira não trabalha sozinha, sabe? Outra coisa, para você fazer em spa, 51% da spa tem que ser do médico. E o resto da enfermeira. Da enfermeira. E tudo. não é. E só é para você. O médico tem que. Tá assinando para Tá você estar assinando ali, para né? ele, porque ele tem olha liability. 10% dos prontuários ali. Tem o seguro também, né? O seguro Que ele fica é responsável muito pela responsável. enfermeira. O seguro é altíssimo, por isso que é caro também. O produto é altíssimo. Por exemplo, estava conversando com uma da doutora Briana, não sei se você conhece. Conheço. Ela faz também. E a gente estava conversando, está entre 850 a $1.000 o Botox original da Allergan, Uau. sabe? Então, isso são 100 ml só Não naquela dá quase coisa, nada, né? sabe? Dá talvez... Porque Quantas também você não pode unidades botar mais do que 100 no seu de rosto? uma vez no rosto. 100 ml de cada paciente. Não é Não recomendado. tem como. Né? Mas assim, é muito caro. Aí você tem que pagar o médico, né? Se você Sim, trabalha com ele, com se ele. você dá, né? Ele assina para você, Ele né? assina para você e tudo. Mas ele também é dono da clínica. Sim. Dependendo do seu arrangement, né? Sim. Como você Fez o cálculo o com negócio ele, lá, né? O negócio entre com vocês. ele. E aí você tem que pagar o seu seguro da sua Então, liability também. sua liability, da sua licença, né? Proteger a sua licença e também o paciente, se alguma coisa acontecer. E também é caro. Tudo é caro. Para o médico é caro, para a gente é caro, sabe? E às vezes a gente tem que pagar para o médico também a liability dele. Então, não dá para ser uma coisa baratinha, né? Fazer assim, aqui baratinho. Desconfio do baratinho. Ó, tem uma pergunta para você aqui. A Jaícia Pinheiro está perguntando. Grace, na área da beleza, qual é o seu trabalho? Qual é o meu trabalho? Bom, eu faço tratamentos de Botox. Eu injeto Botox, né? Para ajudar que rejuvenesce muito a pessoa. Eu ponho... Quando a pessoa tem as pé de linhas, galinha, né? Pé de galinha. as rugas aqui também na testa, eu faço o Botox avançado. Porque daqui para cima ele é simples. Para aqui para baixo ele é avançado. Mais difícil. Aí essas coisinhas aqui que eu não estou sem nenhum Botox, desculpa, mas nem eu tenho. Tô precisando. Você põe aqui para poder dar aquela contorninho, aquela levantadinha. Sim, levantadinha. Aí você vai pro pescoço que a gente chama de pescoço do galo, né? Ok. O pescoço do galo, aqui chama-se turkey, não. Turkey neck? Turkey neck, então é o pescoço do peru. Então tem que o pescoço para ficar, sabe? Esticadinho. Aqui embaixo também, para ficar esticadinho. Então, tudo isso, né? Eu faço. Eu faço também o preenchimento labial, com preenchedores, lógico, com Você faz também rosto. aquele tratamento que você falou da pele. Plasma. Qual é o nome? O plasma. Aqui chama-se PRP, né? PRP. Que é o tratamento do plasma, onde eu tiro o sangue da pessoa, então eu exponho na centrifugadora, né? E o plasma que fica, eu coloco depois quando eu faço o microagulhamento. Aí eu ponho ele por cima, né? O plasma por cima, aí depois continua o O tratamento. que ele faz? Ele estica a pele, ele como se absorve e Ele nutre? Ele ajuda você a produzir colágenos, porque as células que produzem os colágenos são fibroblastos, né? Então, ele acelera aquela, sabe? Entendi. Então, fica a pele bem mais bonita. E você tem que continuar, não é só uma vez uma aplicação, né? São várias. Um tratamento, É um na verdade. tratamento, Porque Botox você faz ali 6 São meses. 3, exato. Na verdade, o Botox é 3 em 3 meses. Ele não é 6 em 6 meses, não. 6 em 6 meses é o filler. O filler, né? Ok. Meu nome, Preenchimento? O preenchimento. Às vezes, dependendo do produto, pode durar 1 ano. Entendi. Pode durar 2, como Sculptor, essas coisas assim. Mas, normalmente, todos eles têm uma validade, né? Sim. Ele não é forever, não é como a cirurgia plástica, não, que fica ali um pouquinho. Mas a gente, quando começa a mexer um pouquinho, aqui mexer um monte de coisa. E tem um controle emocional muito grande, né? Porque
Mexe aqui, já começa ali e nunca tá bom. Normal pra gente querer. A gente arruma a casa da gente e tal. Porque não arrumar, sabe? Nós mesmos. Verdade, É uma isso. boa apresentação, não, melhora a autoestima da Muito, pessoa, sabe? muito. Tudo bem. É, E tem também para as mãos. olha. Você põe, sabe? Nas mãos, Para as mãos, para a pele. Para poder dar uma esticadinha, Tá sabe? certo. Coisa assim. E vai, nossa, o que tem? Tá aqui, ó. Tem mais uma pergunta já do Rocapano. Grace, existe algum tratamento para olheiras? Pois é, Rô. Primeiramente, você tem que ver o que está causando essa olheira, né? É porque o que causa olheira? Fumar, né? Estresse. Falta de dormir. Falta de dormir. Ai, não. Beber. Algum remédio que você está tomando também. Café da olheira? Café? Cafeína também. Gente, eu adoro café. E emagrecimento. É verdade, porque desce. Eu fiquei, sabe? Também. Mas uma coisa que eu também gosto, com plasma. O tratamento do plasma, e um microagulhamento. Ele sabe, estica, né? Passa a olheira. Ele ajuda também muito, sabe? Olha, Agora, sabia. se for, às vezes nem é olheira, às vezes é uma mancha que você pegou do sol. Aquela né? parte escurinha que fica aqui. Às vezes fica. Por que o sangue não passa aqui tão bem quanto aqui? Por que aqui é tão difícil, essa parte daqui da gente? Não é tanto o sangue, é a flacidez da pele. Isso. Que a gente está mudando, sabe, os nossos hábitos alimentares. E não só isso, mas também a idade. A idade, como é que fala? A gravidade, né? Vai fazendo pequenininha. Vai ajudando, não ajuda muito. Mas, hoje em dia, está saindo muito tratamento muito legal. Sabe? Estão dizendo que vai ter um Botox que ele não vai ser mais injetado. Tomar? Não é tomar, não. Mas vai ser só como um creme, sabe? Mas não está ainda, não. Eu já vi, usei uma vez, mas não chegou lá ainda, não. Uau, imagina botar o Botox assim, já ficar... Deve ser caríssimo esse, né? Realmente. Esse estava em fase de... Eu fui convidada com a médica que eu trabalhava, fui convidada para fazer parte dessa... Né, dessa lançamento? Como é que fala? Pesquisa? Pesquisa, né? Pesquisa, lançamento. E nós usamos por mais ou menos 1 mês e meio, né? Mais ou menos. Eu não... Sei lá. O injetável sempre, para mim, eu achei melhor. Entendi. Sabe? Esse aí, eu acho que o que eles vão fazer é aumentar a dose. Eu acho que talvez. Você acha que vai se tornar tipo esse skinny shot, que essas injeções estão agora para milagrosas de emagrecimento? Perda de peso? Porque são milagrosas, né? O Ozempic, Monjaro, porque hoje em dia você toma essas injeções e um mês você já perdeu tudo. Será que vão fazer botox da mesma coisa? Pode ser, mas eles estão, como muita gente não tem muito medo da injeção no rosto, né? Sim. Claro. Né? Eles acham que, e também, às vezes, quanto à indicação. Verdade. Né? Eles acham que também na parte dérmica seria melhor. Entendi. Sabe? Ou fazer uma coisa assim, pá. Vai, pá. Pois é. Já chegou. Olha, outra coisa que eu fazia também era os fios de PDO. Os fios. Os Conta leves, pra gente, né? como é que são esses fios aí? Que eu ouço falar, mas eu não tenho coragem. Conta pra mim aí. Esse você teria que trazer a doutora Briana, que ela faz um tratamento maravilhoso. Com os fios? Os fios de PDO também. Então a Briana é a próxima. Não sei se ela está aí hoje. Mas os fios de PDO também, sabe, eles são muito incríveis, sabe? Porque você vê doloroso? Dói? Mas... Não tem que passar uma pomadinha antes? Mas você também pode... O bom de ser feito pelo dentista é que ela pode colocar uma anestesia isso direta, que eu ia falar. Né? Não tópica. E quanto tempo demora esses fiozinhos? 6 meses também? Olha, eles produzem, eles ajudam, eles são incentivadores de colágeno, entendeu? Então, eles ajudam muito a você produzir seu próprio colágeno, sabe? E mais ou menos... Tem gente que
durou já 1 ano e meio, 2 anos, sabe? Ai, que bom! E já viu que a pele renovou. Só que na experiência nos Sim. estudos, né? Um lado do paciente ficou bom e o outro ninguém usou, Olha! né? Usou menos. O que foi usado mais Sim. ficou assim bem legal, ficou bem smooth, ficou bem liso. Bom saber, depois sabe? eu Briana. Ó, Amanda te perguntando aqui, Grace, algum tratamento específico para melasma? Pois é. Depois que a gente tem assim um bebê, alguma coisa assim, ou se Parece até muda o nosso como é que diz? Como é que é? O nosso Etipio, hormônio, isso. a gente começa. O melhor, eu não posso ditar nome porque eu não sou médico para te dar uma, né? A Amandinha, Amanda, é minha, eu chamo ela de minha mana. Amanda. É lindíssima ela. Não que eu Sim. seja, mas ela é. É mesmo. Me identifico muito com ela. Então, você pode, tipo, você vai ser um tipo de bleach também, sabe? E eu não queria dizer, mas tem eu adoro o sistema do Obad, Ok. sabe? Eles têm muita coisa boa lá que ajuda O muito. que é o Obad, pra gente Obad é saber? um nome, um brand, é uma marca. Ok. Que tem o Dr. Obad. bleaching que passa. Nossa, eu acho sensacional. Tá. sabe? E funciona mesmo pro Deles melasma. funciona. Também laser, né? Laser. Laser também ajuda É mais muito. dolorido o laser? Mas depende de Compensa. onde você faz, ele também, da potência da lidocaína, Sim. alguma coisa assim, pode ajudar. Compensa. Compensa, né? Você fazer. Tá, então, mais uma pergunta, gente, aqui, ó. Ó, Johnny, muito obrigada aqui por estar aqui. Paulo Ramos, de Assunção, Roca Pano, Rodrigo Vilaf, Naide Vida, também está aqui. Barralves. Oi, gente, chegando aqui, tem que ramazar. Oi, gente, obrigada por estar comparecendo aqui na live. Mais alguma pergunta? Estamos chegando ao final. Aproveitem agora aqui, ó. Tá aqui, ó. Tiwi27. Quais são os seus planos futuros, Grace? Primeiramente, vocês sabem, eu me aposentei do Kaiser, porque enfermeira nunca se aposenta. Né? É verdade. Nunca, jamais. Isso é um estilo de vida. A gente faz milhões de coisas, aí tira um tempo, depois... Volta. Então, eu me aposentei do Kaiser, mas não quer dizer que eu me aposentei de ser enfermeira, de fazer outras coisas. Eu ainda estou vendo o que eu vou fazer, tem muita coisa que eu quero fazer, né? Sim. Ainda estou, assim, sabendo, vou continuar com a estética, né? Ou vou fazer outras coisas. Não sei, para te falar a verdade, Tiwi, mas os eventos vão continuar. Conta pra gente do próximo evento agora, para as pessoas ficarem sabendo o que você faz aqui, assim, como são os seus eventos, o que você faz. Vai ter um agora, dia 23, não é isso? Pois é, esses eventos, como eu já falei, eu gosto de unir as pessoas, eu acho legal e dar um apoio à mulher brasileira aqui, especialmente em Los Angeles. E é bom que a gente, sabe, se conhece, ri, chora, e sabe... Chora não, mas... Sim. Chora junto, pelo menos, e ajuda junto. E desses eventos são festas. Eu faço em tom de festa. Às vezes eu contrato uma band, né? Uma banda, às vezes um DJ, às vezes conjuntos brasileiros e tal. E a gente passa uma tarde bem legal, cada um traz uma coisa, sabe? Um potluck, né? Todo mundo, então, fica bem legal. A gente passa uma tarde bem legal. E nesses eventos são assim, mais mesmo networking, as pessoas que têm as empreendedoras que têm os business delas, né? Que têm os negócios delas, trazem, podem montar, vendem, como elas fazem propaganda e tal. E eu também, ano passado nós fizemos em outubro o dia do Pink Rosa para apoiar as pessoas, mulheres que tiveram câncer de mama e tal. Esse foi um mais filantrópico, né? Assim, e, no caso, esse aí, dia 23, é o do troca-roupa. Sim, como funciona esse, gente? Olha só como... O troca-roupa você vai trazer, tá? As roupas que você estão menos amadas, vamos dizer assim, que você não quer mais, ou que você já cansou,
ou que você... Mas tem que ser coisa boa, né? Não pode ser... Tem que ter qualidade, né? Não Também. pode ser manchada com buraco, nada disso. Não me tragam Calcinha. underwear. Não me tragam roupas íntimas. Não. Não. Só se for nova, com etiqueta. Eu ia falar isso. Agora, então, nós vamos trazer... Você não precisa propriamente trocar, mas você pode trazer uma, você leva 5, não importa. Está lá na mesa, você gostou, pegou, levou. Né? Então, vai ser assim. E o que sobrar, nós vamos dar ou para igrejas, porque eles levam para, né, outros lugares, para o México, alguma coisa assim. Ou para as vítimas do incêndio. Fogo, incêndio agora. Coisa assim. Ou para as meninas que fazem brechó, as brasileiras que, fazem brechó, elas também podem levar. Legal. Quer dizer, então, é isso. E além da gente fazer isso, a gente ajudar alguma coisa, de alguma maneira, a gente também limpa o armário. É verdade. Né? É tudo uma coisa só, né? Confraterniza, ajuda, limpa o armário, se conecta, faz um networking ali com a Grace, porque ela faz muito networking, ela é aberta, né? Para todo mundo que chega aqui precisa de ajuda. Eu conheço muita gente que começou com ela e ela é como se fosse a fada madrinha. Ela tem, todas as festas dela são temáticas. Festa da fada, não é isso? Agora você troca roupa. Tem mais festas que você faz as outras com temas? Foi todo mundo de pink. Todo mundo de pink. E ela de fantasia. Ela decora a casa dela toda, é tudo decorado, tudo. Onde você... Da fada eu vi os vídeos, foi tudo decorado, da entrada até o fundo, não foi isso? Era mais fácil. No meio da noite eu ia lá. Difícil é fazer no clube, né? É isso mesmo, mas eu não fui nesse, mas eu fui já em outros, do chá, festa do chá. Sim. E tudo. Do chapéu, todo mundo. Do chapéu, todo mundo. Tem do chapéu, né? Que é super elegante, todo mundo elegante, vai. E o legal é que todo mundo participa. Sim, todo mundo faz questão de se vestir com o tema da festa. Isso também é muito legal. Elas são muitas participantes. Isso aí eu acho. Animadas, né? Eu faço assim, tento fazer 4 vezes no ano, né? E se eu posso fazer, né? Porque também, na época, eu trabalhava muito, estava muito difícil, às vezes, arrumar. Porque decorar ali, por exemplo, do Natal, eu levei 1 mês decorando. Decorando. Mas quem alguém foi e viu aí, foi bem legal. Foi legal. Gente, foi legal essa do Natal? Conta aí, olha. A Nívia entrou aqui, muito obrigada, Nívia. Aqui, Rapopano, live muito agradável. Vocês são ótimos. Grace, deu uma aula de forma leve, muito didática, realmente. Obrigada. A Amanda falando aqui, Dani, obrigada por essa live incrível. Claro, de nada. A Grace tinha que estar aqui um dia, É o que eu falo, nós temos o podcast para trazer muita informação e pessoas incríveis, né? Porque às vezes a gente conhece as pessoas, mas não chega a fundo a história e o que elas têm para passar para a gente. E eu assisto vários podcasts, várias gente falando, mas eu acho que a história real, a nossa história de imigrante real, vale muito, é ouro, porque não tem como... cada história é preciosa, né? Individual. Então, a sua experiência é única, a da outra é única, a minha é única. Então, a gente tem que ter essa troca. Exato. Né? De conversar, de falar, de apoiar uma outra. Eu acho que muito válido. Muito obrigada, Grace. Obrigada a você. Você é assim, sabe? Demais, sabe? Nós temos, assim, em você... você me chama de fada madrinha? Sim. Mas eu acho que você que é. Não, eu estou aprendendo os passos, pegando um passo de cada vez. Você é o sininho. Eu sou sininho. Gente, muito obrigada. Aqui é a Tio falando, gostei do programa da Dani. Muito obrigada. Ai, fico feliz. Feliz mesmo. Nós temos esse espaço aqui para todo mundo poder contar a sua história, falar do que é importante para a gente, essa conexão que estamos aqui já fora do Brasil, já tão difícil, já tão difícil. Estamos passando por um momento agora mais crítico ainda com essas leis migratórias, muita gente tensa, e estamos aqui para trazer leveza, muita leveza, né? E alegria também, Exatamente. né? E apoio, né? Fala pra gente como
os brasileiros estão no Brasil, faz para te encontrar aqui, de repente vem que é um toquezinho da Grace, dá o seu Instagram para eles. Tem o meu Instagram e tem também o grupo de eventos, que vocês já sabem, né? Alguns, que é no WhatsApp. No WhatsApp. Pode dar o número, porque eles vão te contactar, de repente. Você lembra? Não lembro. Eu boto aqui depois, gente. Eu boto depois na descrição lá no YouTube. Pode deixar. Pode deixar. Mas é Nurse Grace Beauty Wellness. Beauty Wellness. Viu? Ou seja, Nurse Grace Beauty Wellness. É porque eu tenho 2 no Instagram. Você tem 2? Tenho. Então, qual é o... Não, tá, esse é o profissional. 3 Facebook. Tá certo. Tá certo. Então, qual? Nurse Grace Beauty Wellness. Aqui tá falando a Cláudia Pierre. Excelente, amei. Obrigada, gente. Cláudia. Muito obrigada. Manda um beijo para suas seguidores aqui, todo mundo aqui, gente, te assistindo. Obrigada. Eu tô olhando para lá ou tá para cá? Hello. Ok. Muito obrigada por terem assistido. Vocês, assim, são maravilhosos. E qualquer coisa que precisar, vocês sabem me encontrar no meu Instagram, no meu Facebook. Alguns de vocês estão no meu no grupo de eventos. Tem meu telefone. Então, vamos aí, tá bom? Beijo. Obrigada. Muito obrigado. Grace aqui com a gente, aqui, dando essa informação preciosa de enfermagem, de como viver na América, né? De como se conectar, fazer o seu network e também de beleza e saúde. E gente aqui que está no YouTube, muito obrigada a vocês que estão aqui assistindo a gente. Compartilhe esse bate-papo com a Grace. Diga para os seus amigos aí no Brasil. Fale como é bom ter um grupo de conexão, um grupo de network, um apoiando o outro. E vejo vocês no próximo episódio, no mais um Be Lives da Kelly. Tchau! Tchau! Oi, gente! Se vocês desejam ficar ainda mais belas em 2025, não esqueça de contactar o Boris Cosmetic. Aqui você tem tudo para a sua beleza. Você que é uma mulher muito ocupada e precisa dar um retoque na sua imagem, porque imagem é tudo, não é supérfluo, gente. Imagem é tudo. Não esqueça, Botox, Mami Makeover, tudo para ficar ainda mais bela e elegante. Chame o Boris Cosmetic.